Olá, queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, tá? Do que vocês já começaram a estudar sobre a Terra, né? As camadas internas da Terra. Então, imagina que a Terra ela foi formada há bilhões de anos atrás, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, e ela não tinha essa composição como ela tem hoje, né? Os oceanos, a crosta terrestre e tal. Ela era uma bola de fogo. E aí, conforme ela foi resfriando, foi se estabilizando, os átomos se formando e tal, ela foi começando então a ter esse resfriamento, começou a ter precipitação da água, que alguns pesquisadores acreditam que a água estava no estado gasoso, veio, né, do universo, veio pelo espaço na forma de gelo, né, então na fase sólida, mas aí ao chegar na Terra ela já foi se dissolvendo e ficando na forma gasosa. Até que a Terra resfriou, né, o suficientemente para ela se tornar líquida. Outros dizem que foi então que a água veio do espaço, mas outros estudos mostram que não, que aconteceu a formação dela aqui mesmo, né, a formação da água. Mas com isso foi importante então que a crosta terrestre se esfriasse. Então, a primeira camada aí que a gente pode colocar é a crosta, ok? E essa crosta, ela não tá assim muito sólida, né? Ela tá em algumas placas, digamos assim, as chamadas placas tectônicas, tá? E não foi sempre que a gente teve esse conhecimento, ele é recente, vamos por aí 150 anos, 100 anos, tá? Então isso é bem recente, esse conhecimento de placas tectônicas e principalmente que elas estão à deriva, elas se mexem, elas se locomovem, então embaixo dela tem, digamos assim, um líquido, e esse líquido a gente pode chamar de manto. E ele é um líquido não muito líquido, né? Ele é um líquido meio pastoso, meio estranho, né? Porque se a gente pensar que quanto mais próximo esse líquido está da crosta, está da superfície, mais gelatinoso, pastoso ele fica. Mas quanto mais próximo ele está do centro da Terra, do núcleo, que ainda é muito quente, mais líquido ele está. E aí isso forma então os movimentos convectivos que existem, e são esses movimentos convectivos que vão empurrar as placas tectônicas, logicamente naquele ponto aonde acontece digamos, né, a vinda do manto mais líquido e quente para a superfície. Porque existem áreas que não são de afastamento, né, das placas, são áreas de soerguimento, são áreas de falhas, e existe toda uma nomenclatura para isso, né? Então, a gente já falou do manto, falamos da crosta, e aí nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, e eles têm profundidades diferentes, nós nunca chegamos a atingir essa profundidade. Tem até alguns filmes e livros que fazem inúmeras especulações. Um deles, por exemplo, é inspirado na obra de Júlio Verne, né, que é Viagem ao Centro da Terra, e é um filme que chama Viagem ao Centro da Terra. E você pode procurar no YouTube, tem o QR Code para você acessar na sua apostila, então você pode aí assistir esse filme, que é muito legal. E uma outra coisa, então, inspirado nisso, né, alguns acreditam que até os dinossauros estejam, né, se você ir cavando assim, perfurando, uma hora você vai chegar em um momento, em um local em que até os dinossauros estão nele. Não se tem prova alguma disso, muito pelo contrário, né? Acredita-se aí que seja a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, e tudo isso bem. Não tem dinossauro no meio, nem diamantes maravilhosos e um outro universo aí
biológico, né? E claro, conforme vai chegando próximo do núcleo da Terra, mais quente fica. Então acredita-se aí, fazendo alguns cálculos, né, matemáticos da circunferência da Terra, chegou-se aproximadamente ao raio dela, o diâmetro, consequentemente, né? Ao raio, acredita-se aí que ela tem, então, um raio de quase 7.000 quilômetros, tá? O ser humano não conseguiu perfurar tanto, nós chegamos até 600 metros, 6.000 metros, perdão, 6.000 metros, mas não 6.300, 6.500, quase 7.000 aproximadamente de diâmetro, né? Nós não chegamos tão fundo, né? Basicamente, como eu falei para vocês, existem inúmeras teorias, né? Uma delas é a teoria da acreção, que é a mais aceita aí pelos astrofísicos, que vai supor aí que os primeiros sistemas planetários tenham surgido pela atração gravitacional, que é o que a gente tem mais ideia, né? Entre essas porções enormes de poeira e nuvem cósmica que se condensaram aí. Alguns gases já estavam ali, como o hidrogênio, como o gás hélio, e aí se deu então a formação da Terra, a formação do Sistema Solar, a formação do Universo, tá bom? Existem algumas evidências que corroboram essas teorias, tá? Uma dessas evidências de que os continentes aí já estiveram unidos, por exemplo, formando o supercontinente, que é a Pangeia, por causa da presença de registros fósseis, né, de ser vivo, por exemplo, que foi encontrado aí na América do Sul e na África. Aí você, meu Deus, né, eles nadaram, eles cruzaram todo o Atlântico? Não, a resposta talvez mais plausível tenha sido que esses continentes, nessas placas, estiveram em algum momento unidas e formaram o supercontinente chamado Pangeia, e depois acabou se dividindo em Laurásia, que seria hoje a Europa, a América do Norte, Rússia, e a Gondwana, que é a África, América do Sul, e Antártida. Antártida e também um pouco e a Austrália, tá? Aí, uma evidência fóssil também de plantas de uma samambaia que a gente encontra na Austrália, na Antártida, um pouco na Índia e vem para a América do Sul, e você fala, uau, como ela foi para lá, quem levou, né, viajantes do tempo? Não, é mais prático, talvez, né, a gente acreditar que as placas tectônicas, pelo fato de elas estarem em deriva, elas se aproximaram em algum momento e hoje elas estão se afastando, e elas continuam se afastando, né, não parou de afastar justamente por causa desse movimento de convecção entre o manto que está quente, porque ele está próximo do núcleo, e o manto mais frio, que está próximo da crosta. Então, faz um movimento, né, de ascender e descender. E nesse processo de ascensão, algumas vezes pode acontecer uma explosão vulcânica, tá? Porque existe muita pressão aí e explode de tempos em tempos os vulcões, mas também a gente pode relacionar esses vulcões e essas explosões vulcânicas como uma devolução do carbono para a atmosfera, tá? Isso é importante ressaltar também, beleza? Então, eu queria dar, assim, mais uma pequena pincelada, né, sobre o que tem na apostila de vocês, trazer aí as informações mais relevantes, mais importantes, né? Espero que vocês leiam o conteúdo também, porque ele está bem interessante e ele está bem mais profundo do que eu estou dizendo agora. Isso aqui é só para você ter realmente uma noção, ok? E acho que encerro por aqui. Nas próximas aulas eu faço correção das atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.